Saúde. Estamos encerrando esta semana a série especial desse mês de outubro, Outubro Rosa, de conscientização para o câncer de mama. Gente, apesar de muito raro, ele não exclui o diagnóstico em homens. Meu convidado de hoje é o médico oncologista Roberto Lima. Doutor Roberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Obrigada pela sua gentileza. Então, homens também podem desenvolver câncer de mama? Isso, a incidência é bem rara, né? Se a gente for ver a população em geral, são 6 casos para cada 100 mil habitantes. E é menos de 1% de todos os cânceres de mama. Então, a frequência é bem baixa, mas existe, né? A gente tem que pensar nisso. Entendido. Me explica um pouquinho, por que acomete também o homem? Glândulas mamárias também estão nos homens? Não, na realidade, o câncer de mama do homem, ele é receptor de estrogênio positivo. A maioria deles, 95% deles, é receptor de estrogênio positivo, que é um hormônio feminino. Que nós, homens, também produzimos hormônio feminino através da gordura periférica, né? Então, existem, às vezes, receptores hormonais dentro dessas células da mama que podem causar o crescimento da lesão. E são receptores de androgênio positivo também. 95% dos casos de câncer de mama no homem é receptor de androgênio positivo, que é um hormônio masculino também. É a mistura de um com o outro, né? Ele tem a diferença dele para a mulher é justamente essa. Entendido. Doutor, e como é que se diagnostica câncer de mama em homens? Porque assim, conosco, tem todo aquele ritual do exame mensal, tem a própria estratégia da mamografia agora a partir dos 40, e com o homem? O homem é autoexame, aí é o famoso autoexame que funciona, né? Não existe, por exemplo, programa de fazer mamografia em homem pela raridade da doença também. Você pode pedir a mamografia depois que o paciente chega com a queixa de nódulo e vai saber pela mamografia também a característica dele. Mas o exame principal é pela característica de exame físico que a própria pessoa detecta ali, que é o famoso autoexame, né? E muitas das vezes ele meio que ignora isso? O grande problema, Fernanda, que a gente vê no mundo, que o câncer de mama vem melhorando o prognóstico na mulher, né? Nos últimos 30 anos ele vem melhorando. No homem isso não acontece. Por quê? Está o mesmo desfecho nos últimos 30 anos. Primeiro porque o homem, ele quando sente alguma coisa que ele desconfia que possa ser alguma coisa relacionada a isso, ele acha que tem aquele estigma dele, ele está com a doença de mulher, né? Então, ele já não procura um médico de princípio. E, às vezes, também não procura o profissional adequado que não identifica o diagnóstico no primeiro momento. Então, o diagnóstico dele geralmente atrasa mais do que na mulher. E aí, quando se descobre, ele já tem um tamanho considerável, é isso? Já tem um tamanho considerável. Geralmente é maior e tudo. Tanto que a maioria das vezes, até pelo tamanho da mama, pelo fato de ser na região central, a indicação básica de cirurgia é mastectomia, né, que é retirada do tecido mamário todo. Na mulher, a gente pode fazer cirurgia conservadora, com retirada só de uma parte dela, que a gente chama de quadrantectomia. Mas no homem, a grande maioria é mastectomia mesmo. E depois eles passam por uma reparadora também? Pode passar, porque agora também está se fazendo no início, se pensava sempre em mastectomia sem preservação do mamilo, até porque geralmente as regiões são centrais, os nódulos são centrais. E a conservação ali daquela região era pequena. Hoje em dia, quando as lesões são maiores, se tenta fazer um tratamento quimioterápico, por exemplo, ou hormonioterápico, para diminuir aquilo, para possibilitar que a gente consiga preservar o mamilo e a areola e possibilitar a cirurgia reparadora também.
Assim como em mulheres, há risco de metástase, de atingir outros órgãos? Sim, sim. Apesar do crescimento às vezes ser mais lento, existe esse risco também, dependendo da agressividade da lesão. Ele tem características um pouquinho diferentes, eles são receptores hormonais positivos, que geralmente têm uma agressividade menor, mas pelo, às vezes, diagnóstico tardio, esse risco de metástase existe. E tanto que os tratamentos são bem parecidos com o da mulher: quimioterapia, hormonioterapia, radioterapia e a cirurgia também, né? Uhum. O senhor já teve um paciente, homem? Já muitos. É mesmo? Não, na realidade, eu fazendo o levantamento da minha carreira médica, eu tenho 3.400 casos de câncer de mama tratáveis. Então, dentro desse percentual de 1%, tem em média 30 ou mais um pouquinho, não sei quantificar exatamente agora. Uhum. Mas aparece pelo menos 1, 2 casos por ano, aparece. Pelo menos 1 ou 2 casos por ano. Nossa, Isso. doutor, eu achei que era raro do raro. Não, não, Não não. é? É mais comum do que se imagina. O outubro é rosa, mas a gente tem que chamar a atenção para o azul também, né? É isso aí. Doutor, e eles chegam sim constrangidos, tipo achando que câncer de mama é coisa só de mulher? Ficam constrangidos e ficam mais constrangidos ainda quando a gente pede mamografia, que ele vai chegar num lugar que praticamente só tem mulher, né? Então tem Uhum. aquele estigma da doença que é de mulher e tudo, mas no final aceita o tratamento de forma adequada, aceita mais a mastectomia em si. O que acontece muito no homem em geral, que a aderência dele para tratamento é menor do que a mulher. Então, quando você usa hormonioterapia, que é parecido com o que se usa na mulher, às vezes ele tem que se fazer um bloqueio hormonal dele também, que vai diminuir a libido, que vai ter aquela sensação de fogacho. Então, pelas estatísticas, em torno de 50% desses homens desistem do tratamento por causa disso. Meu Deus. E isso corre o quê? Risco de morte? Risco de morte, risco de doença, distância e tudo. Por isso que às vezes o prognóstico do homem é pior por causa disso também. Entendido. E depois da mastectomia, retirada do nódulo, vida que segue? Vida que segue, vida normal. Vai fazer geralmente esse tratamento hormonioterápico, né? Hoje em dia está se fazendo até uma composição para usar junto com a hormonioterapia a testosterona, né? Que, Aham. que melhora a qualidade de vida do homem também, para diminuir essa falta de aderência. Então, geralmente se faz mais hormonioterapia junto com testosterona do que quimioterapia, né? Que são tratamentos mais suportáveis, mas a vida segue sim, geralmente com boa qualidade. Uhum. Assim como em mulheres, né, o acompanhamento se dá muito próximo pelos primeiros 5 anos e aí depois você consegue ter um pouco mais, podemos dizer assim, dar uma relaxada ou não? Pode, porque o que a gente tem de recidivas, recidivas mais comuns de câncer de mama não são do local, são a distância, né? Então, nos primeiros 2 anos, você dá uma acompanhada mais de perto a cada 3 meses, a partir do terceiro ano ele passa a ser semestral e depois do quinto ano, uma vez por ano, né, como observação. E não tem, por exemplo, como na mulher, que tenha que fazer mamografia regularmente, mesmo tendo tido câncer de mama, raramente é bilateral, raramente ele tem mutação genética também, que aumente esse risco. E realmente, se notar alguma coisa, ele volta antes desse prazo, mas o prazo geralmente é esse mesmo, parecido com as mulheres que a gente acompanha. Entendido. Doutor Roberto, fechando essa série, né, nesse mês de outubro, a gente falou que, olha, de diferentes caminhos, né, desde o diagnóstico precoce, a mamografia chegando agora aos 40, o próprio conhecimento do corpo, falamos dos casos envolvendo pessoas cada vez mais jovens, enfim, eu acho que a gente cercou tudo fechando com os homens, mas com seus mais de 3.000 casos tratados, eu gostaria de fechar com a sua experiência. O que o senhor observa hoje
em relação ao câncer de mama. E aí eu estou falando de homens e mulheres, né? Não só de homens hoje. As pessoas de fato estão ficando mais doentes, o diagnóstico é mais precoce e a gente pode dizer assim que a gente caminha, né, para prognósticos melhores sobre essa doença? A gente tem dois mundos aí, Fernanda. A gente tem o mundo das pessoas que têm acesso a esse tipo de exame e com certeza o diagnóstico precoce é fundamental para a pessoa ficar curada, a gente pode usar o termo curado, né? Depois, por exemplo, na mulher, depois que a lesão tá grande, cada 1 centímetro de cúbico de lesão equivale a 1 bilhão de células. Você imagina essa quantidade de células que possam entrar na circulação. E a mamografia salva vidas, com certeza. Cada vez mais a gente tem essa conclusão. E o autoexame no homem aí que é importante. No autoexame não é tão importante na mulher para detecção precoce, mas no homem ele tem essa importância. Mas o autoexame na mulher ele não é para ser proscrito, ele deve ser usado também. O próprio autoconhecimento, como você citou aí também. Eu acho que o processo de cuidado consigo mesmo tem os pilares aí também, né? Boa dieta, atividade física, bons relacionamentos, você ter amigos, você ter bom relacionamento familiar e sono também. Se você tem todos esses critérios aí, você vai ter uma vida melhor, oportunidade melhor e mesmo que você tenha alguma coisa, você tem mais chances de resolver o problema. É isso, né? E ser feliz, né? Ser feliz, importantíssimo. Isso gera hormônios bons para o organismo? Isso gera organismo bom para o organismo. Você vê atividade física, né? O músculo hoje é considerado como se fosse a glândula endócrina, né? Ele produz os hormônios aí que vão fazer você ter felicidade, bem-estar, né? E tira os processos inflamatórios também. Essa felicidade é fundamental, Fernando, na vida, né? É isso. Doutor Roberto, meu agradecimento mais uma vez aí pela participação do senhor aqui conosco, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Fernando. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, obrigado.